Olá, e agora a gente vai falar com o médico Salmo Haskin, que ele é presidente do Departamento Científico de Genética Clínica da Sociedade Brasileira de Pediatria. E nós vamos falar sobre a fissura lábio-palatina e lembrar um projeto de lei de 2007 do deputado Carlos Neder, que instituiu a Semana Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre a fissura lábio-palatina. Bom dia, doutor Salmo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Doutor, o que é exatamente a fissura lábio-palatina? A fissura lábio-palatina é uma malformação que acontece em redor da 4ª e da 8ª semana de gestação. Então, bem no começo da gravidez, existe um momento em que o lábio, e depois um pouquinho mais para frente, na 18ª, 12ª semana, o céu da boca, eles se formam no embrião. E 999 em cada 1000 gestações, isso acontece de maneira normal e natural. Porém, em uma em cada 1000 vezes, ou o lábio, ou o céu da boca, ou os dois juntos, não se formam adequadamente. E a criança, então, nasce com essa condição chamada fissura labial ou palatal, ou lábio palatal, as duas coisas juntas. Doutor Salmo, bom dia. Obrigada mais uma vez por estar participando aqui do jornal. A pergunta para o senhor seria: de cada 1000 crianças, uma nasce com essa fissura. Isso já teve algum estudo? Isso é genético? Isso pode acontecer mesmo? Ou é algum fator emocional que causa essa má formação na gestante, da criança ou não? Pergunta interessante porque há décadas se tenta responder no meio científico essa pergunta. Por que se tenta responder? Porque nós não temos uma resposta ainda totalmente clara. Sabemos que ela é dada por uma mistura de um componente genético, com certeza, e um componente ambiental. Na genética, nós não conhecíamos exatamente como na genética é que isto acontece. Já sabemos um pouco. Existem alguns genes que nós já conhecemos que, quando eles estão alterados, somado a fatores ambientais intrauterinos, acabam, então, propiciando a criança a nascer com a fissura. Nós não temos evidências claras de que fatores emocionais possam estar entre esses fatores ambientais. Mas é um pouco improvável que isto seja dessa maneira, porque, afinal de contas, a gestação é um período emocionalmente muito sensível. E 999 em cada 1000 bebês não nascem com a fissura lábio-palatina. Então, sem desconsiderar totalmente o fator emocional, ainda não há nenhuma evidência de que haja um impacto emocional na gestação para levar a esse tipo de condição. Doutor, existem diferentes tipos de fissura, é isso? Fale um pouco mais a respeito dessas diferenças nesses tipos e também eu gostaria de saber, além de repente, do problema estético, né? Quais os problemas que essa fissura causa para a criança que nasce com ela? Exatamente. Existem diferentes tipos. Para começar, a classificação mais simples é aquela que eu falei. Se afeta só o lábio, se afeta os dois lados da boca no lábio, então unilateral ou bilateral. Se afeta também o céu da boca, que é o pálato, né? Daí no céu da boca existe pelo menos 2 ou 3 lugares diferentes. Pode abrir todo o céu da boca, pode abrir só o fundo do céu da boca. Então, esse é um tipo de classificação. Um outro tipo de classificação é se a criança tem somente a fissura ou se ela tem um conjunto de sinais e sintomas no corpo dela, aonde a fissura é apenas um desses sinais. E aí, neste último caso, a gente diz que a criança tem uma síndrome. A síndrome que é de um conjunto de sinais e sintomas. Neste caso que estamos falando, a fissura seria apenas um dos sinais.
Mas a maioria dos casos de fissura é isolado, não sindrômico, e ela apenas se apresenta com a fissura sem qualquer outro tipo de problema, a não ser as consequências da fissura, que vão além da parte estética, como você citou. Existe também uma grande possibilidade de que haja problemas fonoaudiológicos, né? Principalmente quando você tem uma fissura também no céu da boca, pode ter algum comprometimento da audição também, né? E também, obviamente, da parte de alimentação, né? Porque é uma malformação congênita, em outras palavras. A criança já nasce, claro, com a malformação. E ela pode ter, então, uma dificuldade inicial de se adaptar à amamentação. Então, há necessidade de uma equipe multidisciplinar que envolve o cirurgião, fonoaudiólogo, nutricionistas, assistente social, o médico geneticista, o dentista, né? Porque muitas vezes isso vem acompanhado de algumas alterações na parte dentária também. O doutor, durante a gestação, através de ultrassom, a mãe ou, né, o profissional consegue visualizar essa malformação, essa fissura? Do ponto de vista técnico, é perfeitamente visualizável isto durante a gestação, porque, como citei, as fissuras de lábio, quando acontecem, já estão estabelecidas na 8ª semana, né? E no céu da boca já estão estabelecidas até o final da 12ª semana. Estamos falando, então, do final do 3º mês no máximo. Temos, então, mais 6 meses de gestação, onde a malformação já está estabelecida no feto. Então, um sistema de saúde que pudesse oferecer ultrassom com qualidade, né, para todas as pessoas, deveria detectar 100% desses casos. Na prática, nós sabemos que não é isso que acontece. Primeiro que boa parte da população brasileira ainda não respeita todas as consultas de pré-natal, e alguns lugares também não têm equipamentos adequados para fazer a ecografia. Em alguns lugares as pessoas respeitam, têm os equipamentos, mas o próprio sistema de saúde te obriga a realizar esses procedimentos de maneira rápida para atender o volume, a demanda que existe. E aí, fazendo de maneira rápida, isso pode passar desapercebido durante a gestação, o que não é adequado, porque uma das coisas muito importantes nos cuidados é que você possa fazer o diagnóstico o quanto mais precoce possível. Então, se o casal e os médicos obstetras desse casal já sabem que a criança vai nascer com uma determinada fissura, eles já podem adequar o momento do nascimento para que os atendimentos da equipe multidisciplinar possam ser feitos com mais qualidade e o mais rápido possível. Com certeza, o resultado final, sob todos os aspectos, inclusive o emocional e psicológico, será muito melhor dessa maneira. Doutor Salmo, então nós chegamos agora à curiosidade, né? Como fazer o tratamento dessa criança, a partir de que idade, quanto tempo dura esse tratamento? Explica isso para os nossos telespectadores, por gentileza. Bom, o tratamento, o mais importante de dizer sobre o tratamento é que quanto antes ele iniciar, é melhor. Se eu tivesse só 10 segundos para responder, era isso que eu responderia, porque quanto mais precoce, melhor será o resultado a médio e longo prazo. Ele não é um tratamento muito simples, requer uma complexidade de atendimento multiprofissional e existe, como eu já expliquei, uma severidade muito variável dos casos, não é? Pode ser uma coisa relativamente simples, como uma pequena fissura em um dos lados do lábio, até um comprometimento bem mais amplo, bilateral, de todo o céu da boca, da arcada dentária, com impacto auditivo, isso quando não estamos falando de uma síndrome com outros problemas. Então, esse tratamento ele pode variar de algo relativamente simples, vamos colocar,
como, por exemplo, uma cirurgia no lábio que corrige quase que perfeitamente essa condição e a pessoa não vai ter nenhum impacto na sua vida por causa disso, até um tratamento que pode se prolongar por anos e às vezes toda a vida. Mas independente de ser um tratamento mais simples ou mais complexo, o importante é que todo brasileiro tenha acesso a esse tratamento. E para o brasileiro ter acesso a esse tratamento, o sistema de saúde do Brasil tem que entender que se trata de uma condição frequente. Eu digo isso porque esses dados de incidência de 1 para 1.000, eles são de poucos estudos feitos no Brasil, e nós sabemos de vários estados brasileiros, em especial no Nordeste e no Norte, de que a incidência parece ser muito menor do que isto. Porém, não é muito menor. Eu digo incidência nos dados oficiais do governo. Mas nós sabemos que a incidência não é menor, porque basta ver a frequência dessas pessoas na população, né? E até nos serviços de saúde. Muitas procuram, inclusive, muito tarde, até quando são adultas. Então, há necessidade do governo federal se estruturar um pouco melhor no sentido de notificar, aí inclua os médicos e profissionais de saúde junto, tá? Não é só o governo federal. Notificarem aos sistemas de vigilância epidemiológica do governo federal o nascimento de uma criança com uma fissura lábio-palatal. Por quê? Porque aí, então, o governo vai ter dados bem fidedignos dessas prevalências e vai poder compreender que se trata de um problema de saúde pública e direcionar os seus recursos para um problema que é de saúde pública. No momento que há uma subnotificação desse problema, o governo pode interpretar que isso não é um problema importante e não direcionar os investimentos para essas equipes multidisciplinares. Esse é um dos maiores problemas que a gente vive no Brasil em relação aos cuidados da fissura lábio-palatal. Doutor Salmo, o senhor disse, acho que logo no começo até da entrevista, que quanto antes começar o tratamento, melhor a chance de haver uma recuperação ali quase que total. Mas o senhor citou agora há pouco também que existem pacientes que procuram um tratamento quando adultos, por algum motivo, quando crianças não fizeram esse tratamento. Existe um limite de idade ou não? Se você de repente é um adulto de 30, 40 anos, você tem esse problema e você se sente incomodado com isso e por algum motivo você não fez esse tratamento quando mais jovem, é possível você fazê-lo mesmo já com essa idade mais avançada? Sim, sim, é possível. Toda pessoa que tem uma fissura lábio-palatal deve procurar os serviços de atendimento especializados, independente da idade, do sexo e de qualquer condição socioeconômica. Sempre é a hora para você cuidar melhor da sua saúde, cuidar melhor da sua estética e cuidar melhor da sua qualidade de vida, independente da idade. Porém, quanto mais cedo, melhores os resultados. Doutor, e levando pelo princípio que a pessoa não quis fazer esse tratamento, a rejeição de não querer fazer o tratamento pode afetar na qualidade de vida da pessoa? Pode, eu entendo que a pessoa tem o direito de não querer fazer o tratamento. O que eu não concordo é que a pessoa não tenha o conhecimento sobre o assunto, porque não foi lhe dado o acesso à informação e não tenha o acesso ao sistema de saúde. Isto é inadmissível. Mas se você quiser considerar uma pessoa que está bem informada sobre o tema, que tem acesso ao sistema de saúde, e ela optar por não fazer nenhum tipo de tratamento, eu entendo que é um direito da pessoa. Mas posso dizer com experiência de que, por menor que seja a severidade de uma fissura lábio-palatal, ela traz algum grau de comprometimento de qualidade de vida para a pessoa. Às vezes pode ser tão leve que a pessoa nem sinta isto no seu dia a dia. Não vejo por que alguém deveria se negar. Talvez um outro profissional muito importante que eu aproveito a pergunta para acrescentar e que faz parte das equipes multidisciplinares é o psicólogo, né? Muito importante para, entre outras questões, entender
por que que uma pessoa não quer ser tratada. Às vezes a pessoa tem vergonha de ser tratada desse problema, né? Às vezes a pessoa acha que o tratamento pode ser muito invasivo e acabar trazendo mais problemas que soluções para ela, o que não é verdade. Então, também dentro da equipe multidisciplinar, muito importante a avaliação e o acompanhamento por psicólogos. Doutor, durante a entrevista, o senhor comentou que o sistema de saúde precisa, né, olhar com mais carinho para esse Sim. tipo de fissura. Como é que está hoje esse sistema? O senhor falou que a política pública em relação a esse tipo de fissura, campanhas, como que funciona hoje a política pública do governo em relação a esse problema? O governo tem um sistema de vigilância epidemiológica de anomalias congênitas. Ele está estabelecido há bastante tempo e, em tese, ele deveria funcionar bem. Mas existem gargalos nesse sistema. Às vezes, não é nem um problema maior por parte do próprio governo, já que existe o sistema. Às vezes, é até dos profissionais de saúde que atendem essas crianças ao nascimento e que, na correria do atendimento do dia a dia, não compreendem a importância de notificar a anomalia congênita. É obrigatória a notificação, existe um formulário específico para o médico notificar e muitas vezes ele não notifica. Aí, não notificando, não tem como o governo saber, né? Mas o governo, na minha opinião, ciente disto, porque todos que trabalham na área sabem dessa subnotificação, deveria ele próprio tomar uma atitude, né, proativa, né, e tentar fazer estudos ativos de vigilância nas maternidades. O próprio governo vai concluir que existe uma enorme subnotificação e é um dever dos nossos gestores de saúde corrigir esses problemas de subnotificação, estejam em que ponta eles estiverem. É algo que o Brasil precisaria avançar bastante. O ano passado, antes, né, da pandemia, nós fizemos alguns esforços juntos ao Ministério de Saúde na tentativa de melhorar essa notificação, mas ainda não surtiram os efeitos necessários. Doutor Salmo Haskin, presidente do Departamento Científico de Genética Clínica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp.